Boa tarde, meu nome é Juliana Andrade, estudante do oitavo semestre do Grupo 2 de Medicina de Emergência. Hoje vamos dar início à apresentação da linha de cuidado da dengue. Pela epidemiologia, segundo o 10º Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, de 21 de março de 2021, o atual contexto da dengue não se caracteriza como uma epidemia, em face dos números de casos estarem dentro do esperado. Levando o ano de 2020 em comparação com 2021, houve uma redução de cerca de 74,3% de casos registrados durante o mesmo período. O contexto histórico. A primeira epidemia de dengue no Brasil documentada de forma clínica e laboratorial remete aos anos 80, mais ou menos de 1981 a 1982, na cidade de Bela Vista, do estado de Roraima, atingida pelos sorotipos de 1, 2, 3 e 4. No Rio de Janeiro e outras capitais da região Nordeste, sofreram epidemias no ano de 1986. A partir daí, o Brasil veio de forma contínua, intercalando epidemias em outras regiões do país, geralmente havendo introdução de novos sorotipos da dengue, ou alternando o sorotipo predominante em regiões que não eram anteriormente afetadas. A fisiopatologia. O principal vetor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em regiões tropicais e subtropicais, onde se encontram grandes variações pluviométricas e alterações na temperatura. Este mosquito encontra-se adaptado ao ambiente doméstico, devido ao grande crescimento populacional e ao lixo produzido pelo ser humano, o qual proporciona condições adequadas para sua disseminação e proliferação. O vírus da dengue é um arbovírus do gênero Flavivírus, que faz parte da família Flaviviridae e possui 4 sorotipos. Sorotipos 1, 2, 3 e 4. Lembrando que se a pessoa se infecta com um sorotipo, ela cria uma imunidade permanente para esse tipo de sorotipo, sendo possível uma futura infecção apenas se a pessoa for infectada por um sorotipo diferente. É uma doença febril, aguda, sistêmica, única e dinâmica. Sua manifestação é bastante variável, podendo às vezes ser assintomática ou sintomática. Quando sintomática, cruza com uma doença de amplo aspecto clínico, desde formas oligossintomáticas até manifestações clínicas exuberantes que colocam a vida do paciente em risco, se não houver intervenção oportuna. O primeiro sinal da dengue é a febre alta, de 39 a 40 graus, geralmente de início abrupto, com duração de 2 a 7 dias. Quando passa de 7 dias, possivelmente, assim, na maioria das vezes, a dengue em si não costuma passar muito de 7 dias, esses sintomas. Associados a artralgia, mialgia, cefaleia, dor retroorbitária. As repercussões cutâneas se caracterizam por um exantema predominantemente maculopapular, localizado no tronco, face, membros, não poupando palmas nem planta dos pés. Os quadros exigem grande intervenção imediata, observação, monitorização desses pacientes devido ao extravasamento plasmático, hemorragias graves e comprometimento grave de órgão, requerendo constante avaliação, evitando assim a ocorrência do óbito. A linha de cuidado aqui desenvolvida estabelece condutas que coadunam com as diretrizes preconizadas nos programas nacionais de combate à dengue, firmando medidas efetivas e criando orientações para o enfrentamento e manejo clínico da dengue, como igualmente a promoção e prevenção de saúde. Nos objetivos, temos o objetivo geral e objetivos específicos. O escopo geral dessa linha de cuidado é estabelecer uma estratégia de enfrentamento ao vírus da dengue, com o intuito de evitar o óbito decorrente da infecção por um de seus sorotipos virais, igualmente a quebra da cadeia de proliferação e disseminação do seu vetor. Os objetivos específicos demonstram o acolhimento do paciente nos diversos níveis de atenção, baseado na sua classificação de risco. Esquematizar um plano eficiente que proporcione o acesso diagnóstico e manejo clínico adequado, habilitar e capacitar profissionais e estabelecer um planejamento estratégico efetivo no controle do vetor e eliminação dos seus criadores. Planejamento de medidas e promoções e prevenção, uso eficiente de recursos, orientar sobre o sistema de referência e contra-referência no manejo de pacientes com dengue. Lembrando sempre que o foco é a prevenção é a chave. Muito obrigada.
Olá, tudo bom? Eu me chamo Gabriel e hoje eu vou falar um pouco sobre a prevenção e a promoção da dengue. Então, a melhor maneira de profilaxia é interromper o ciclo de reprodução do mosquito Aedes aegypti, erradicando os reservatórios de água parada, tais como pneus velhos, largados, garrafas, latas abertas, caixas d'água não devidamente vedadas, lixões, sacoplásticos, entre outros que propiciam focos de acúmulo de água. Outra forma de contribuir é borrifar repelentes, borra de café, água sanitária, sal ou a areia nesses locais que acumulam água. Mas em relação a esses focos de acúmulo de água, primeiramente é necessário observar esses locais, se é possível abrigar o Aedes aegypti, e posteriormente orientar a forma de evitar que esses ambientes se tornem criadores do mosquito, de maneira intersetorial, conjunto à participação efetiva dos moradores. Então, aqui, observar e orientar, como está no slide. Então, por exemplo, nós vamos, quando tem pratos de vasos de plantas, vamos orientar que deve colocar areia. Quando observamos baldes, nós devemos orientar para guardar de boca para baixo. Observamos lixeiras, devemos orientar para manter fechadas e amarrar o saco plástico. Então, o principal foco dessas medidas é combater o ciclo reprodutivo do Aedes aegypti, mas, junto a isso, contribuem para a manutenção do meio ambiente, pelo fato de o armazenamento e a distribuição de lixo inadequada acarretam problemas que atingem a todos, tanto na área urbana como na rural. E quando são orientados a como acomodar e descartar o lixo corretamente, isso vai evitar a poluição do meio ambiente e a proliferação de outras doenças. Porém, para um bom funcionamento dessas medidas, é necessário haver uma participação consciente da população, havendo estratégias mais rigorosas contra o ciclo de reprodução do vetor. Com isso, chegamos aqui a promover a educação em saúde e a participação comunitária. Como? Elas devem ser promovidas a fim de que a sociedade sinta-se responsável, tendo consciência do problema e das soluções, mudando o comportamento e as atitudes. Então é isso que eu trouxe aqui para vocês. Até logo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a linha de cuidado, mais especificamente nível de atenção à saúde primária da dengue. E quem vai bater esse papo com vocês hoje sou eu, Marcele Braga e Lilian Freitas. A atenção básica é o nível de sistema único de saúde caracterizado por um conjunto de ações que eles visam a prevenção, a promoção, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e visa também a manutenção da saúde. A gente precisa lembrar também que os casos de dengue, eles são de notificação compulsória. O que é que isso significa? Que os casos suspeitos ou confirmados, eles devem ser comunicados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do seu município o mais rápido possível. E medidas simples assim já vão conseguir ajudar bastante. E agora falando mais especificamente das ações de cada equipe, entre elas alencadas aí no slide que a gente está mostrando, as ações das equipes de saúde nas unidades básicas de saúde, UBS, quais são? Treinar os recursos humanos das UBS e unidades de saúde da família, divulgar os serviços prestados tanto no âmbito do serviço de saúde como na própria comunidade, realizar ações educativas junto à clientela da unidade de saúde, acolher com equidade e integralidade o usuário, identificar sinais de alarme da dengue, realizar a prova do laço quando suspeitar de dengue hemorrágica, solicitar exames complementares quando necessário, acompanhar e tratar os casos quando forem confirmados, conforme o esquema terapêutico adequado. E quais são agora as ações das equipes de saúde na comunidade?
Os agentes comunitários devem encaminhar os casos suspeitos de dengue à UBS, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde. Realizar ações educativas junto aos domicílios, informando aos seus moradores sobre a doença, sintomas e riscos. O agente transmissor e medidas de prevenção. Informar também o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue no domicílio e peridomicílio, chamando a atenção para os criadouros mais comuns na sua área de atuação. Notificar os casos suspeitos de dengue em ficha específica e informar a equipe da UBS. Fazer visita domiciliar quando necessário, junto com os agentes comunitários de saúde, e vistoriar e tratar imóveis cadastrados que necessitem do uso de larvicidas e ou remoção mecânica de difícil acesso, que não pode ser eliminado pelo agente de controle sanitário. Bom, as ações dos gestores das unidades básicas de saúde, elas precisam enviar semanalmente ao setor competente ao primeiro nível informatizado do SINAM, seja o Distrito Sanitário nos municípios maiores ou para a vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, e elas precisam notificar os casos suspeitos de dengue e completar a ficha de notificação compulsória após a confirmação. E as ações das equipes de saúde nas buscas de casos, que seria a investigação, ela é obrigatória, principalmente quando se trata dos primeiros casos de dengue clássico diagnosticados em uma área. Precisa investigar quando suspeitar de febre hemorrágica da dengue, e os óbitos decorrentes da dengue, eles devem ser investigados. A gente sabe que hoje em dia existe o Programa Nacional de Controle da Dengue, que foi criado a partir dessa premissa básica da atenção primária. Mas a gente sabe também que é necessária a implantação de novas ações. E quais seriam elas? Entre elas, realizar ações envolvendo toda a equipe multiprofissional nas populações mais susceptíveis a possíveis focos de dengue, como visitas domiciliares em massa, sistemáticas e periódicas, feitas pelos agentes comunitários junto à equipe da USF, para alcançar a população de risco e evitar a doença. É necessário também criar campanhas que mobilize, estimule e oriente a comunidade sobre as medidas de prevenção de forma constante, diária e mais efetiva em épocas de chuvas, além de implementar uma propaganda em rede social, como o Instagram, com o intuito de tirar dúvidas a respeito da prevenção e ficarem atentos à fase crítica que pode surgir, evoluindo para formas graves. Dessa forma, a gente consegue ver que a regionalização e hierarquização da rede, das ações dos serviços de saúde, referenciando e contra-referenciando através da central de regulação, são partes fundamentais no manejo da atenção básica, que é o modelo proposto pelo Sistema Único de Saúde, que está na Constituição Brasileira, onde o usuário ele deve ser encaminhado para outros equipamentos de saúde de acordo com as necessidades do atendimento, de acordo com a sua gravidade clínica e potencial de risco. Dessa forma, a sistematização do atendimento dos casos de dengue, ele ajudará de forma mais efetiva o controle da doença, e o tratamento ele poderá ser feito em níveis municipais, regionais e nacionais. E é isso. Bom, meu nome é Mônica e junto com Vitória eu vou falar um pouco mais sobre a atenção secundária e algumas exigências e atribuições que as unidades de saúde precisam ter para poder fazer parte desse grupo. Vou começar pelo básico, que fala um pouco da estrutura que essas unidades precisam ter para poder atender e acolher da melhor forma um paciente que chegue com suspeita de dengue. Precisamos ter a estrutura de suporte de observação, que seriam leitos disponibilizados com macas, poltronas, que dêem o mínimo de conforto para aquele paciente que vai ficar um período em observação, E também a gente precisa ter laboratórios que possam colher, analisar e liberar o resultado o mais rápido possível, de preferência no mesmo dia. Também tendo equipamentos e medicamentos básicos para o atendimento inicial daquele paciente que chega na emergência, possivelmente com febre, sinais de desidratação, um pouco de dor. Então, a gente precisa ter dipirona, paracetamol, soro fisiológico, ringalactato, sais para reidratação e tudo mais. Além disso, é muito importante que a equipe tenha sempre em mente que o paciente com suspeita de dengue, ele tem que ser notificado
todos os casos de suspeita de dengue devem ser notificados, sendo que a notificação deve ser imediata nos casos de dengue grave. Por isso que é muito importante, né, que aquela equipe seja capacitada, muito bem, suspeita de dengue devem ser notificados, sendo que a notificação deve ser imediata nos casos de dengue grave. Por isso que é muito importante, né, que aquela equipe seja capacitada, muito bem capacitada, sobre como dar o diagnóstico, como reconhecer, manejar e assistir aquele paciente com suspeita de dengue, como orientá-lo e orientar os seus acompanhantes, né, sobre o tratamento, sobre a doença e sobre os possíveis sinais de agravamento da doença, que seriam os sinais de alarme. E lembrar que aquelas unidades da atenção secundária, eles vão atender o grupo B e os grupos especiais, como gestantes, idosos, crianças, e tendo o objetivo de diminuir o fluxo que iria chegar na atenção terciária, que seria uma atenção mais complexa, um hospital maior, e assim diminuir o fluxo para lá, liberando esses leitos para o grupo C, o grupo D de risco, casos realmente graves, e podendo usar os leitos dessa atenção secundária para os pacientes menos graves e os pacientes ainda com suspeita. Basicamente, é papel dessa equipe e dessas unidades acolher o paciente, assisti-lo e saber para onde encaminhá-lo. Se para casa com o tratamento e o cartãozinho, né, de atendimento e acompanhamento do paciente com dengue, ou se a gente vai precisar, ele é um paciente mais grave e a gente vai precisar encaminhá-lo para uma atenção terciária. Eu sou Vitória e junto com Mônica vou dar seguimento falando sobre a linha de cuidado da dengue, dessa vez falando um pouco mais sobre a atenção secundária. A atenção secundária ela é composta por ambulatórios especializados, unidades de pronto atendimento e até mesmo hospitais de pequeno porte. Todas as unidades de saúde que compõem a atenção secundária devem estar equipadas e capacitadas para atender pacientes do grupo B da classificação de risco de acordo com o estadiamento clínico da dengue e do grupo especial. Pacientes do grupo B incluem pacientes que têm manifestações hemorrágicas da doença e pacientes do grupo especial são crianças, idosos, gestantes e pacientes com comorbidades. Dito isso, a unidade de saúde deve não só reconhecer pacientes que vão ser atendidos por ela, mas também classificar pacientes nos outros grupos para que eles possam ser encaminhados para a unidade devida. Ou seja, pacientes do grupo A, grupo C e grupo D, após o atendimento inicial, vão ser encaminhados de acordo com o fluxograma da rede de saúde. Os pacientes do grupo B, portanto, dentro daquela unidade de saúde, precisam passar por alguns procedimentos e determinadas condutas. Esses pacientes eles vão merecer hidratação venosa ou oral, isso vai depender da avaliação clínica, e essa hidratação precisa ser supervisionada. Essa supervisão pode ser feita pela própria equipe de enfermagem. O paciente precisa se manter em leito de observação por pelo menos 12 horas e precisa ter a amostra sanguínea coletada para alguns exames. Os exames necessários, no mínimo, são hemograma completo e contagem de albumina. É muito importante que a unidade de saúde garanta que o resultado desses exames seja disponibilizado em tempo hábil, preferencialmente no mesmo dia, porque o resultado desses exames, ou seja, uma avaliação laboratorial associada a uma avaliação clínica e a evolução do paciente, vão determinar as próximas condutas. É muito importante ressaltar que esse paciente ele vai ser avaliado por um médico que seja capacitado para fazer diagnóstico e manejo de paciente com dengue ou com suspeita de dengue. Sendo assim, o resultado dos exames e a evolução do paciente vai determinar se ele vai ser encaminhado para um tratamento ambulatorial com todas as orientações, não só para ele, mas também para sua família, ou se ele vai ser encaminhado para uma unidade de atenção mais especializada que melhor atenda. Olá, pessoal. Então, eu sou Kaique Caires Lima, estudante de medicina do 8º semestre, e junto com a colega Sayane, nós vamos falar um pouco sobre a atenção terciária à dengue. Então, o que é a atenção terciária? A portaria SAS/MS N968, de 11 de dezembro de 2002, definiu o elenco de procedimentos de alta complexidade, ambulatorial e hospitalar, sendo necessário internamentos, enfermarias, leitos de UTI em exames mais complexos, como o nível de atenção, que é a atenção terciária. E como todos nós sabemos, temos 4 estágios da dengue, sendo 2 considerados leves, A e B, e 2 considerados graves, C e D. Os estágios leves, que é o A e B, são estágios da doença
que o tratamento ocorre na atenção primária ou secundária, através de colhimento de anamnese bem detalhada e um tratamento mais específico para essa doença, que é A e B. Já o caso C e D, é necessário um internamento, o paciente fica em observação ou na enfermaria ou no leito de UTI. Então, como a fase crítica tem início com a diminuição da febre entre o terceiro e o sétimo dia da doença, acompanhada de surgimento de sinais de alarme, que sinais de alarme são esses? Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hepatomegalia, queda abrupta das plaquetas, sinais de hemorragia. Quais são esses sinais de hemorragia? Gengivorragia, petecas pelo corpo, sangramento pelo nariz, e entre outros. Sendo assim, é necessário, como os pacientes do C e D exigem uma maior complexidade do tratamento, é necessário intervir com exames complementares para que esse paciente não evolua abruptamente do tipo C para o tipo D. E que exames são esses? Dosagem de albumina, coagulograma, eletrólitos, função hepática e renal, ultrassom abdominal e raio-x de tórax. Esses exames, como o paciente apresenta um extravasamento do líquido e apresenta uma congestão do fígado, então é necessário todo esse rastreio para que o paciente não tenha um desfecho desfavorável. Sendo assim, é necessário intervir com tratamento. Aí temos o tratamento do grupo C ou do grupo D. O tratamento do grupo C são ambos são diversos tratamentos, mas varia muito do tipo do paciente, o que ele apresenta no momento. Ele pode estar com um quadro de sintomas mais, apesar dele estar no C, mas ele não pode estar com um quadro de sintomas graves. Então, vou falar dois, basicamente, que é o soro fisiológico ou ringa lactato, 20 ml quilo por hora, e a reavaliação clínica de hora em hora, e hematócrito após 2 horas. Já no tipo D, como é algo mais grave, o paciente talvez já esteja entrando em choque, Sayane pode falar um pouco melhor para vocês e ela vai dar a continuidade. Sei. Então, como o Caiquinho disse, o grupo C e D, né, relacionados à doença da dengue, eles precisam de uma avaliação melhor, eles precisam de um tratamento farmacológico melhor, de uma unidade básica maior, né, na verdade, uma unidade maior, de complexidade maior, e até a unidade de tratamento intensivo. Então, assim, todas essas particularidades vão ficar no atendimento terciário. Então, ou seja, é muito importante que lá desde a atenção básica tenha essa análise de sinais e sintomas do paciente, para ver que grupo ele está passando, para que a gente possa conseguir salvar. Mas, enfim, como o Kaique disse, o grupo D ele é um pouquinho mais grave do que o grupo C, ou seja, o paciente talvez já esteja entrando em choque, ou já está chegando em choque no hospital, ou está com aquela febre hemorrágica da dengue, e a gente precisa intervir com rapidez. Então, assim, o paciente chegou chocado, choque hemorrágico de dengue, hidratação venosa com solução isotônica, 20 ml quilo após 20 minutos e até 3 vezes. Você vai fazer em 3 vezes após 20 minutos que você aplicou a primeira vez. A gente vai ter também uma avaliação de hemoconcentração e uma reavaliação clínica de 15 a 30 minutos e de hematócrito após 2 horas. Por que tudo isso, gente? Porque justamente a gente precisa fazer com que o paciente fique bem, tanto em homeostase quanto hemodinamicamente. Então, ou seja, o paciente vai precisar ser avaliado quase 24 horas. O paciente vai ter que ser analisado de 2 em 2 horas, de 15 a 30 minutos, justamente para ele voltar ao normal. Se ele estiver chocado, para ele não estar em choque mais, ou se tiver alguma complexidade, alguma gravidade, o paciente voltar. E essas atenções a gente vai ter no atendimento terciário. Por isso é muito importante essa divisão, para que lá, desde a atenção básica, na atenção secundária, na atenção primária, venha vindo, avaliando qual a gravidade, se o paciente está em melhor ou não, para que se chegar no terciário, a gente possa agir de forma rápida para salvar o paciente. Lembrando que se o paciente levou a alta, e como é que o paciente de dengue, depois de um processo todo desse de dengue hemorrágica, leva alta? O paciente só vai levar alta se ele já estiver comendo, porque
o choque, né, a dengue hemorrágica, ela vai levar o paciente ao estado de não querer comer, então o paciente vai ter que estar comendo, vai ter que estar sem sinais de alarme nenhum, sem dores abdominais, sem nenhum acometimento de pele, paciente está reagindo normal, falando normal, todas essas coisas. Então, o paciente só vai poder ter alta nesse momento. Dando seguimento, dando continuidade, a gente vai ter que fazer também a notificação compulsória, ou seja, um paciente de dengue hemorrágica chegou em uma unidade de tratamento intensivo ou de uma complexidade, a gente tem que notificar. Por quê, gente? Porque é uma doença epidemiológica, ou seja, no Brasil, que é um país subdesenvolvido, várias pessoas já tiveram dengue, pessoas já morreram também de dengue hemorrágica. Então, é necessário que a gente faça a notificação, envie para governantes, para o município, ou seja, o órgão responsável, para que ele possa conseguir ter esse controle social mesmo em relação à saúde, fazer com que as pessoas evitem e se conscientizem e se cuidem também. Logo após isso, a gente também, o paciente, exemplo, levou alta, já foi feito todo o procedimento. A gente sabe como o país é um país, infelizmente, repetindo, subdesenvolvido, em desenvolvimento, muitas pessoas que têm esse acesso, depois que leva alta, precisa de 7 a 8 dias de acompanhamento até mais. Ou seja, então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar do atendimento terciário para o atendimento primário, ou seja, a atenção básica, para que esse paciente seja acompanhado pelos agentes de saúde. Então, assim, é muito importante essa divisão do SUS, justamente para a gente tentar verificar isso. Poxa, atendimento básico, atendimento primário, atendimento secundário, atendimento terciário, justamente para a gente folgar o nosso sistema de saúde, para poder auxiliar o paciente e intervir no paciente de uma forma mais objetiva, de uma forma que possa auxiliá-lo a recuperar a saúde rápido. Então, eu espero que a gente tenha explicado tudo direitinho, que vocês possam ter entendido. Qualquer coisa é só falar, qualquer dúvida é só chamar a gente. Obrigado, pessoal. Obrigada. Fala, pessoal. Fala aqui um pouquinho rápido da linha de cuidado da dengue. Então, começamos aqui. Como o paciente vai chegar para você e se apresentar. O paciente é com duração máxima de febre de 7 dias, apresentando alguns sintomas como pelo menos 2 sintomas desse, né? Cefaleia, artralgia, mialgia, tendo exantema, ou então procedendo de uma linha, de um lugar endêmico de dengue, ou seja, e também com algumas pessoas em volta que tenham apresentado os mesmos sintomas e receberam um diagnóstico de dengue. Importantíssimo. Então, a sala de triagem vai ser de que forma? Isso é o nível de primária de atenção. Ela vai ser composto pelo grupo A. Então, é sem sangramento, sem sinais de alarme, e tem um grupo especial dentro desse grupo A, que são idosos acima de 65 anos e pacientes crianças. Então, a realização de hemograma é obrigatória nesses pacientes, eles vão retornar após cessar essa febre, e vão ser acompanhados, né? O caso venha apresentar alguns sinais de alarme, como dor intensa abdominal, algum tipo de sangramento. E do grupo A, preencher a ficha de notificação, solicitar ou agendar exame específico, caso seja necessário. Vamos prosseguir de que forma? Hidratação oral, importantíssimo. Analgésico, caso dor. Antitérmico, caso venha ter febre. Esse é o nível de primária de atenção. O nível secundário vai vir apenas com o grupo B, que vai ser taxado como os que têm sangramento. Com sangramento, grupo B, nível secundário de atenção, que vamos proceder com hidratação oral venosa supervisionada, ao lado ali, olhando, tudo mais, e realização do hemograma, para poder analisarmos laboratoriamente como é que está esse paciente. Já o nível terciário é composto pelo grupo C e o grupo D. São os grupos mais perigosos, que precisam de mais atenção. Então, com sinais de alarme, o paciente que tem hepatomegalia com maior de 2 centímetros, a barra de aborto costal, vem tendo vômitos que não cessam, forte dor de cabeça, dentre outros sinais de alarme. Então, esse é o grupo C. Hidratação venosa vigorosa, imediata e realização do hemograma. Já o grupo D já vem apresentando sinais de choque. Choque hipovolêmico pode ser desencadeado pela hemorragia em si. Então, a hidratação venosa vai ser imediata e com expansão volêmica, já que esse paciente vem já com sinais de choque, a gente já tem que agir imediatamente. E também vai ser um paciente que vai ser conduzido nos leitos de UTI. Então, um paciente que vai ter que ser monitorado a todo momento, porque é um paciente mais delicado. Então, esses são os níveis de atenção, a linha de cuidado com a dengue, nível primário de atenção, composto pelo grupo A, secundário grupo B e o terciário C e D.
bem simples, dá uma gravada nisso daqui, fixou e pronto. Você vai prosseguir dessa forma com o seu paciente que apresentar esses sintomas, esses sinais para dengue, tá certo? Abraço, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.